Glória a Deus. Quero saudar a toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Em reverência à leitura que nós iremos fazer na palavra do Senhor, eu convido a todos a se colocarem de pé. E faremos a leitura no livro de Josué, no capítulo 3, versículo de número 5. Josué capítulo 3, leremos apenas o versículo 5. Amém? Assim nos fala a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se colocar sentados. Graças a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui uma passagem muito importante que o povo de Deus vivenciou logo após não, né? 40 anos após a saída do povo de Deus do Egito. O povo ele foi liberto do Egito e ele foi liberto com um propósito. Deus tinha um propósito estabelecido para o povo. E o propósito era herdar uma terra que Deus assim tinha prometido para eles. Uma terra que Deus classifica como uma terra que mana leite e mel. Isso é uma expressão usada no passado para falar que aquela terra era uma terra muito boa. Então o povo ele sai do Egito com um objetivo já traçado: conquistar, entrar naquela terra. E aqui essa passagem de Josué é a passagem que antecede o momento em que o povo pisaria pela primeira vez ali na terra prometida. Havia só um obstáculo a ser transpassado, que era o rio Jordão. Diz a palavra aqui, os irmãos depois podem ler, que o rio Jordão naquela época, naquele exato momento, ele vivia um momento de cheia. Era o momento da colheita e naquela época o Rio Jordão ele se encontrava no momento de cheia, tanto que ele transbordava nas suas duas margens. Então o volume de água era muito grande. E esse era um obstáculo que o povo deveria passar para ali pisar pela primeira vez naquela terra que Deus havia prometido. E aqui nessa noite nós vamos falar um pouco, nós vamos tentar entender um pouco a respeito de viver maravilhas com o nosso Deus. Isso é muito importante para o servo do Senhor, para aquele que vive na presença do Senhor. Esse entendimento. Deus é Deus de princípios. E a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, ela vem cheia desses princípios. E princípios que são aplicáveis às nossas vidas. Eu e você, todos nós, podemos aplicar esses princípios às nossas vidas. E assim o Senhor, Ele nos fará cada dia mais vencedores. O Senhor nos levará cada dia mais a experimentar o seu reino, o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui hoje, nós como igreja reunida,
nós já podemos sim viver a eternidade de Deus. O reino de Deus nós já podemos viver. Lá fora, quando estamos no nosso trabalho, na nossa casa, no meio da nossa família, nós já vivemos o reino de Deus. Nós implantamos assim, através desses princípios, o reino de Deus em nossas vidas. A plenitude será na eternidade. Mas aqui nós já contemplamos aquilo que, como diz a palavra, né? Aquilo que é sombra, que é parte daquilo que vai ser real, que lá na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas diante desse tema de viver as maravilhas de Deus, nós conseguimos ver muitas pessoas tentando viver as maravilhas de Deus sem um compromisso com Deus, sem um compromisso com o Senhor Jesus, sem um compromisso com aquilo que Jesus, Ele deixou como ensinamento para nós. Olha só que interessante, né? Um exemplo muito claro a respeito daquilo que Deus, aquilo que Jesus opera na vida do homem, é a vida de Paulo. Paulo, certa vez, ele recebeu uma bênção de Deus, dele ter um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. Ali naquele momento, Jesus foi revelado a ele, e ele abriu o seu coração e permitiu que Jesus pudesse entrar em seu coração. Ele permitiu. E naquele momento ali, Paulo, ele vai começar a viver algo muito interessante. Muito interessante por quê? Porque aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, o que Paulo começa a viver, muitos não querem. E se a gente for parar para pensar numa racionalidade, eu creio que ninguém aqui gostaria de viver o que Paulo viveu. Paulo entrou no barco e sofreu um naufrágio. Paulo ia para uma cidade pregar, ele recebia pedrada. Paulo enfrentou diversos tribunais. Ele foi apresentado em diversos tribunais para ser acusado. Ele enfrentou diversas prisões. Quem aqui gostaria de viver assim como Paulo? E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala o seguinte: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só o conselho que Paulo, através do Espírito de Deus, ele fala com você: sedes imitador dele, de Paulo, assim como ele foi de Cristo. Alguém quer imitar e entrar num barco e sofrer um naufrágio? Ou tomar pedradas, e pedradas assim, irmãos, né? Um pregador certa vez falou dessa forma, e eu achei muito interessante, né? Paulo, ele não levou pedrada, né? E ficou assim, ai que pedrada boa, né? Sentindo prazer naquelas pedradas. Não, a palavra fala que ele foi largado como morto. Eles pararam de apedrejar Paulo porque acharam que ele tinha morrido. Ele foi arrastado numa distância, vamos colocar assim, como daqui à entrada de Guarapari, né? Não sei falar a distância, mas a palavra fala que ele foi tirado da cidade, ele foi jogado para fora da cidade. Então imagina, você tomar pedradas aqui e ser arrastado como? No chão, ok? E ser lançado para fora da cidade. E eles só pararam porque acharam que Paulo tinha morrido. Sejais meus imitadores. Irmãos, Paulo, ele tinha um compromisso com aquele que revelou a ele todas as boas obras. Quando Jesus se manifestou em sua vida, Paulo, ele firmou um compromisso com o Senhor Jesus. Ele passou a trilhar um caminho, como ele falou: eu sou imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. O compromisso que Paulo tinha com essa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E ele vivenciou sim maravilhas, porque aos nossos olhos o naufrágio é coisa terrível,
Mas naquele momento no naufrágio, Deus fala assim: nenhuma vida se perderá. A maravilha do Senhor foi manifesta, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando ele foi apedrejado, ele conta a experiência como uma terceira pessoa, como se fosse outra pessoa. Mas os estudiosos já conseguem fazer a ligação que aquilo era uma experiência de Paulo. Ele fala assim: um homem, certa vez, tido como quase morto, ele alcançou o terceiro céu, e lá ele viu coisas que não eram dignas, não são lícitas de serem ditas, de tão grandiosas que eram essas coisas. Então, naquele momento do apedrejamento, Paulo alcançou o terceiro céu. A maravilha de Deus foi manifesta na vida de Paulo. Quando ele era levado ao tribunal e era levado aos cárceres, às prisões, a glória de Deus era manifesta, porque em cada tribunal não se via acusação na vida de Paulo. Nada podia acusar a vida de Paulo, porque a vida de Paulo era como imitador de Cristo. A justiça, a remissão estava na vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Em cada tribunal, Deus e o Senhor Jesus Cristo era exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo testemunhava aqueles grandes poderosos que ali estavam, e a glória de Deus era manifesta, a maravilha de Deus era feita. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para vivermos as maravilhas de Deus, é necessário relacionar-se com o Senhor Jesus. Não há, vou repetir, não há como vivermos nas maravilhas de Deus sem uma relação com Cristo. Cantares 6 fala o seguinte: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Louvado seja o nome do Senhor. É uma relação. Eu sou do meu amado, mas também o meu amado, o Senhor Jesus, Ele a mim pertence, Ele está no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o povo de Deus, ele precisava de uma maravilha de Deus que ali pudesse acontecer, para que a bênção de Deus pudesse concretizar na vida deles. E Josué chega diante do povo e fala assim: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Irmãos, esse texto ele tem algo interessante. Certa vez, eu estudando a respeito desse texto, eu me deparei em um dos livros lá que eu estudo, com esse termo. E lá naquele livro não estava escrito fará maravilha em vosso meio, estava escrito assim: fará maravilha no vosso interior, ou dentro de vós. Algumas traduções colocam dessa forma. Aí eu parei e pensei assim: poxa, é no vosso meio, porque quando fala em vosso meio, a gente pensa o quê? De algo exterior, algo que vai acontecer, fora de nós. Só que ali ele estava apontando, a tradução estava apontando para algo que aconteceria no interior deles, dentro deles. E eu comecei a pesquisar e a estudar, e vi que no hebraico esse termo, que foi traduzido em vosso meio ou dentro de vós, ele tem esses dois sentidos. Tanto uma tradução como a outra está certa. Depende do tradutor, como ele enxergou. A maioria das traduções vê essa passagem já imaginando aquilo que Deus faria no Jordão, que seria aberto. Então era algo exterior. Mas por que Deus, através do seu Espírito, ele inspira o escritor desse trecho em colocar exatamente um termo em que você consegue traduzir dentro e fora? Por quê? Meus irmãos, Deus não faz nada por acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz nada por acaso. A tua vida não é por acaso. Você não nasceu para viver uma vida de acaso. Não. Deus estabeleceu
uma missão para a tua vida, uma missão para a minha vida. Se você não conhece essa missão, busca a Deus que Ele vai te revelar. Deus, por que que eu vivo? Por que que o Senhor deixou e deixa eu viver? E Deus vai te revelar. E assim esse termo, ele foi colocado dessa forma exatamente para mostrar um princípio fundamental. E nós não encontramos isso só aqui, não. Nós encontramos isso, nós podemos afirmar isso, porque nós vemos esse princípio em toda a Bíblia. Deus primeiro, Ele quer operar uma maravilha no nosso interior, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquilo que acontece no nosso exterior, né? Aquilo que acontece na minha vida que você está vendo agora, ou aquilo que acontece lá no meu local de trabalho, aquilo que acontece na minha casa, tudo que é externo é reflexo daquilo que você tem dentro do seu interior. Se o seu interior é formado de caos, de aflição, o exterior também será assim. Olha só que interessante. Você consegue imaginar e ver pessoas dessa forma? Agora, aquelas pessoas que têm um compromisso com Deus, que vivem uma vida em santidade, e santidade significa separação, é ser separado para Deus. Você viver em santidade é viver separado para Deus, para aquilo que é do reino dos céus, não do reino dessa terra. Então, se você vive uma vida em santidade, aquilo que vai ser gerado no exterior é santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos pegar o exemplo lá de José. José no Egito, um servo de Deus separado, temeroso a Deus, fiel a Deus, vivendo num lugar totalmente, né, pagão, influenciado com várias coisas pagãs, mas aquilo não entrava na vida dele. Ele sabia o Deus que ele servia, ele tinha um compromisso com Deus que ele servia, e todas as coisas que vinha sendo gerado no interior dele, aquilo foi acontecendo no exterior. Deus, ele foi permitindo ele ser usado para a honra e glória do nome dele, e trouxe salvação ao povo de Deus, à sua família que estava padecendo, através daquilo que estava sendo gerado no coração de José. Se eu falei Daniel, me perdoa, é José, tá? Então, nós conseguimos ver exatamente esse relacionamento. Olha só o que diz em João 14, 21. João 14, 21, Jesus ele expressa o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Olha só o relacionamento de Jesus conosco. Olha só, o relacionamento de Jesus conosco depende daquilo que nós nos relacionamos com Ele. Ele fala assim: não adianta você colar, né, na janela da tua casa, do carro, e falar assim, né, eu amo Jesus, né, eu gosto muito de Jesus. Não. O que vai expressar para Jesus que verdadeiramente você ama Ele, se você tem um compromisso com Ele. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E o guardar aqui não é você pegar, por exemplo, Jesus, como quando foi indagado pelos religiosos a respeito, lá em Mateus 22, ele é indagado assim: mestre, qual é o maior mandamento? O que Jesus responde? Ele fala: é amar o teu Deus acima de todas as coisas, né, de toda a tua alma, de todo o teu coração, acima de qualquer entendimento que você tenha. Esse é o primeiro. Em segundo, de igual forma, é o que? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, não adianta eu pegar isso que Jesus deixou como ensinamento, anotar num papelzinho, guardar no bolso e usar aquilo como amuleto, talvez, né? Não, estou guardando isso aqui porque Jesus falou assim: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Então eu estou guardando aqui, né? Então eu estou expressando a Jesus que me ama. Não, essa guarda aqui
ele tem um seguinte sentido, de você colocar dentro do teu coração, de você interiorizar isso na tua vida, de você viver essa maravilha que Deus quer fazer em nossas vidas, que é no seu interior. É você permitir que a palavra dele, ela possa entrar no teu coração e possa alterar a sua forma de vida. Se você não amava o teu próximo, agora você passa a amar. Irmãos, e não é um amor forçado não. Não é um amor que você faz para alcançar algo, para você ser merecedor de alguma coisa, não. O amor aqui ao próximo é algo que você começa a sentir a dor do teu próximo. O irmão está enfermo, igual passamos aqui por um momento muito complicado, 2 irmãos na UTI, e a igreja gemia junto com esses irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A dor daqueles que estavam ali era nossa, porque esse mandamento que o Senhor Jesus Cristo apontou para nós, está no nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, nós interiorizamos, e aquela dor era nossa, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele quer exatamente fazer isso comigo e com você, mudar o teu interior. Santificai-vos, separai as vossas vidas para Deus, porque o Senhor lhe fará maravilha no teu interior, louvado seja o nome do Senhor, no meu interior. E isso a cada dia o Senhor Jesus ele faz, a cada dia nós experimentamos isso. E sim, ele também fará maravilha no vosso meio, louvado seja o nome do Senhor. O rio, ele vai ser aberto. Aquilo que tem sido empecilho para a tua vida, para viver uma vida em santificação, o que tem sido empecilho? São conceitos? São ideologia? Hoje o mundo tem muita ideologia, muitos conceitos, muitas coisas certas. Não é verdade? Coisas que você olha assim lá para fora e coloca como ideologia para você, e você acha assim, que coisa bonita, tá certo, é isso mesmo. Mas quando você se depara com a palavra de Deus e olha para a palavra, você olha e fala assim, não, está diferente. Aquilo que eles estão falando que está certo, aqui na palavra está falando que está errado. E agora? Santificai-vos. A palavra do Senhor, já encerrando aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele quando conversa com o Pai, com Deus, em uma de suas orações, em João 17:17, ele faz a seguinte afirmação, ele faz um pedido ao Pai primeiro: santifica-os na tua verdade. Ele pede ao Pai assim, Deus, Pai, santifica cada um, e santifica na tua verdade. E ele continua o versículo explicando o que seria essa verdade. A tua palavra é a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando você vê ideologias lá fora, coisas que são muito bonitas, que vêm com um discurso muito bonito, mas que contradiz aquilo que está na palavra, a verdade de Deus, e você pratica como aquilo que está lá fora, você está deixando de se santificar. Mas quando você olha para aqui e fala assim, não, está diferente, eu vou seguir o que a palavra fala, porque a palavra é a verdade. Se eu seguir isso, como o Senhor Jesus falou, santifica-os, Pai, na tua verdade, a tua palavra é verdade, você vai ser santificado. O seu interior vai ser gerado essa maravilha, e você verá os reflexos disso no teu caminhar, no seu cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele instrui Timóteo, olha só o que ele fala para Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3, ele fala assim, e que deixe a tua meninice, Paulo falando para Timóteo, Timóteo era um jovem, e Paulo aqui falando, desde que ele era pequeno, né? Timóteo cresceu sabendo das Sagradas Escrituras. Então ele fala assim, desde a tua meninice, sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Olha só, Paulo está falando assim, ó, não se afasta das escrituras não. Se a escritura fala que é isso, não escuta o que a multidão está falando não. Faz dessa forma, porque as escrituras é aquilo que pode te fazer sábio para a salvação em Jesus Cristo. Você já confessa, você já tem Jesus Cristo no teu coração. Você já tem Ele como o seu Salvador, o seu Messias. Agora, observa a palavra, observa as Sagradas Escrituras, que ela vai fazer sábio para você, para a salvação. E ele continua, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele ainda vai explicar aqui, que essas Escrituras, ela vem trazer um benefício até para o exterior, não só para a salvação, que seria algo para a tua alma, mas sim para o exterior também, ó. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meus irmãos, olha que maravilha. Olha que maravilha. A palavra de Deus, se você se atentar à palavra de Deus, você vai conseguir andar em santidade, louvado seja o nome do Senhor. Você vai se tornar sábio para a salvação, e aqui é muito importante isso que Paulo coloca, em Jesus Cristo, ok? Se você observar as Escrituras, ela vai te capacitar, te tornar sábio para a salvação em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se há algo que está impedindo você de se santificar, seja o que for, o que tem entrado no teu coração, na tua mente, seja o que for, hoje é o momento que Deus separou para que você possa transpor esse obstáculo. É o momento que Deus separou para que você possa pisar essa promessa que Deus deu para você. Um dia Deus olhou para você e falou assim: esse é um amado meu, você é um escolhido meu. Mas por vezes nós deixamos esses obstáculos serem construídos em nossas vidas. Mas hoje, através do Espírito de Deus, Ele vem te falar o seguinte: observai, olhai para mim, santificai-vos, porque o Senhor fará a maravilha no teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Santificai-vos, porque o Senhor fará a maravilha no teu meio. Louvado seja o nome do Senhor. Se você assim se entregar, observar as Sagradas Escrituras e se entregar àquele que é o Salvador da tua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, você verdadeiramente terá essa bênção na tua vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor.